gravando? Já. Pessoal, então vamos começar, né? É que isso, gente, não dá nem oi pro povo. Você começa. Ai, então eu vou ficar nervosa. Eu já tô nervoso. Não preto. A imagem tá boa? Tá ótimo. Vamos lá que eu posso ler, né? Eu também tenho que ler as perguntas. Eu acho, né? Tag quadrinhos. Vamos lá, né? Começa. Pera, amor. Tradicional. Olá, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Nina, do canal Nina e Suas Letras, e como vocês podem ver, nós temos hoje um convidado especial. Yay! Olá, pessoal. Olá, pessoal. Boa tarde, noite, dia, né? Meu nome é o Edson, como vocês podem ver, quem acompanha a Nina, né? Sabe que eu sou esposo dela e estou aqui para participar de uma tag. Tag. A gente vai gravar hoje a tag quadrinhos, porque, né, a gente tá querendo gravar já há bastante tempo, só que ele me enrola. E hoje encontrei uma tag chamada tag quadrinhos e eu falei, bom, a cara dele. Eu não consegui encontrar quem foi o criador da tag, porque muita gente gravou e eu não vi ninguém fazendo menção ao canal, mas pelo que eu vi, o canal mais antigo que parece ter falado dessa tag lá em 2016 foi o Rei Imura. Vou deixar aqui no box de informações para que vocês confiram, mas ressalto que eu não sei qual que foi o canal criador. A tag, ela tem 10 perguntas ligadas, como o próprio nome já diz, ao universo dos quadrinhos. Vamos lá? Vamos. Pergunta de número 1. Qual foi o primeiro quadrinho que você leu? Tô aqui colando, tá? Você responde primeiro? Respondo. Turma da Mônica, talvez? Não sei, não tenho certeza, mas eu acho que... começou pela Turma da Mônica. Todo mundo. Né? Mesmo assim, da nossa faixa etária de idade, eu acho que começou pela Turma da Mônica. Meio difícil fugir disso, não sei dizer qual foi a história, mas eu acredito que tenha sido Turma da Mônica. Eu também, né? Assim, comecei com Turma da Mônica, alguns quadrinhos desenhados pelo meu primo também. Ah, é legal. Que desenha. Acho que você tinha um quadrinho. Eu acho que eu aqui. tenho, acho que eu até tenho. E também Colinha? uma colinha. Mostra mais de perto. Isso. É legal porque é uma edição bem antiga. Deixa eu mostrar enquanto você vai falando. Tá, Não vai por causa da iluminação. Mas é uma edição, assim, é um trecho só, né? Um pedaço, né? Que era lançado por partes. Na época eu não tinha muitas condições de comprar. Eu lembro que meu primo me deu essa edição. Legal. E eu tenho até hoje. O Watchmen. Esse aqui é o... Tem um número? Tem. E ela foi De lançada 89. em 89. Ano que eu nasci. Número 6. Legal. Foi em abril de 89. No final do arco. Então tem aqui, são poucas páginas, né? Mas eu tenho a edição agora definitiva também, que mais tarde eu posso mostrar pra vocês. Pergunta de número 2. Qual foi o último quadrinho que você leu? Eu já vou falar logo. O último quadrinho que eu li foi o Asilo Arkham. É um thriller psicológico, uma história bastante sombria e tem um trabalho gráfico muito, muito, muito bonito. Eu devo ter falado dele aqui no vídeo de leituras do mês de abril. Se não me engano, eu li esse quadrinho no mês de abril. Você já leu, né, amor? Eu li antes. Gostou? Muito. Muito bom. Muito. Assim, insano. Principalmente Insano. do desenho, né? Da arte. Em si é uma arte muito bonita. Assim, Bem sombria mesmo. eu li, tipo assim, nas algumas partes dele que não dá pra entender a própria escrita. Você não consegue pelos desenhos. Então aí no final ele tem, né, uma parte que mostra o texto todo. Ah, verdade. Você pode Ele ler tem uma como transcrição se fosse do um texto. livro, isso. É porque como o quadrinho tem esse trabalho gráfico bem peculiar, bem diferenciado, tem umas passagens que realmente fica complicado de entender o que eles escrevem. E aí eles fazem essa transcrição atrás para que a gente possa fazer como uma consulta. É muito interessante e assim, é um clássico também. Se vocês pesquisarem aí a respeito, esse aqui vai estar entre uns 10. Então, eu acho que vale a pena o pessoal procurar saber mais. O meu, né, é uma adaptação
tá? De um romance do escritor que eu gosto muito, tá? Que é do Neil Gaiman, chama Deuses Americanos. É uma trilogia, por enquanto só lançou essa, só esse volume 1, que é Sombras, tá? E assim, quem gosta de Neil Gaiman, tá, vai adorar muito esse quadrinho. Porque além da arte ser muito bonita, e você ver seus personagens dos livros em quadrinhos, eu acho que vale a pena o pessoal conferir, estar pesquisando e olhando. Quem não conhece Neil Gaiman, ele tem quadrinhos também. Ele faz bastante roteiro de quadrinhos. Além dos livros, né? Muitos podem conhecer Neil Gaiman através do Sandman também, que é um dos quadrinhos mais comentados, né? E assim, esse eu recomendo para toda pessoa que está começando, tem que ler sempre. Eu acho que nem todo mundo sabe que o Neil Gaiman faz roteiro de quadrinho. Sei que muita gente conhece o Sandman, mas muita gente conhece pelo Oceano no Fim do Caminho. Ele faz bastante roteiro, inclusive a gente leu um quadrinho também o roteiro que ele fez pro Batman. O Batman, né? Sim. Então, e assim, eles fazem roteiros muito bons mesmo, muito legais. Eu acho que vale a pena ficar a dica aí, tá? Pergunta de número 3, personagem favorito dos quadrinhos. E eu, né, nem preciso falar. Roubei a camiseta do marido. Coringa. Coringa é meu personagem favorito. Insano, maluco, mas eu não tenho como fugir. É meu favorito. Precisa responder? Né? Né? Batman. Assim, gosto muito do Coringa, porque acho que um completa o outro. Eu acho que as melhores histórias do Batman que eu li tem o Coringa. Então não tem como fugir disso. E, querendo ou não, é o melhor super-herói. Há controvérsias. Pergunta de número 4. Acontecimento favorito nos quadrinhos. Eu fiquei pensando, é difícil lembrar de um trecho de uma passagem só, mas eu lembrei de A Morte da Família. É um quadrinho que a gente não tem físico, né, amor? A gente leu os 952, online, que é o recente, né? E tem uma passagem muito específica que o Coringa tá no asilo Arkham. Sim. E a Arlequina era então a sua enfermeira. E o Coringa faz todo um trabalho psicológico em torno da Arlequina. E ele acaba convencendo a seguir os passos dele. Então o Coringa ele tem essa persuasão muito forte nessa cena. Então nessa cena em que ele aborda, que ele convence, que ele articula com ela uma forma de puxar ela pro lado dele, pra mim é uma cena muito forte nesse quadrinho. E uma cena que só mostra realmente a habilidade de argumentação do Coringa e o quão inteligente ele é. E você? Minha passagem também envolve o Coringa, né? É de uns quadrinhos mais aclamados, assim. Eu acho que esse, na minha opinião, é um dos melhores, assim, tá no top 5 dos quadrinhos. É a passagem do Piada Mortal. Muito bom. Então, assim, esse quadrinho todo, ele... Essa capa é tão maravilhosa, né? Mostra pra ele aqui. Esse quadrinho, sim, tem uma mística, conta um pouco da história do Coringa, da origem, né? Que assim, não é confirmada, né? Muitos têm dúvida da origem dele, mas conta. E o mais importante, agora vai vir um pouquinho de spoiler, né? Porque é na passagem final, né? Que... Deixa eu mostrar aqui pra eles. E aí, quem não quiser saber esse finalzinho desse quadrinho, dá uma pulada pra frente aí de uns 20 segundos. Assim... Então, é uma passagem onde o Coringa, ele tem uma luta com o Batman, né? No final ele já tá dominado, aí o Batman fala que vai chegar uma hora que um vai ter que acabar matando o outro, ou senão os dois vão acabar morrendo, né? E nisso o Coringa lembra de uma piada e conta essa piada pro Batman. Então, nesse momento que ele está contando essa piada, o Batman dá um sorriso, coisa que é difícil de acontecer, né? Ele dá um sorriso e coloca a mão no ombro do Coringa. Aí tem umas passagens só dos quadrinhos sem nenhuma escrita, né? Só com os desenhos. Dos dois, aí tem uma parte que eles estão gargalhando e alguns detalhes no chão e encerra o quadrinho ali. Então, assim, para muitos,
fica a dúvida o que aconteceu no final. Se o Coringa foi somente preso, ou o Batman matou o Coringa, ou justamente foi preso e tudo mais. Então assim, ficou na dúvida de vários fãs por anos, né? Até que o autor do Alan Moore e do Brian Bolland, até que o Brian responde, acho que em 2013, se não me engano, ele responde os fãs falando que realmente o Batman matou o Coringa nessa passagem. Só que assim, tem tantos detalhes assim que se você for ligando os quadrinhos, a piada que ele conta no final, assim, pra mim é o melhor quadrinho que eu li. Então vale a pena. Além do quadrinho, tem o filme que lançou, é muito fiel também, muito bom. Os filmes da DC, quem acompanha gosta. O filme de animação é muito bom, então eu acho que eu recomendo. Eu recomendo para todos. Pergunta de número 5. Filme favorito baseado em quadrinhos? Mulher Maravilha. Pronto. E você? Tá, eu vou citar... Era muito fácil citar um do Batman, mas eu vou citar um filme que tem na Netflix, tá? Que acho que tem poucas pessoas que sabem que é de um quadrinho, que é o Batman. Acho que ficou bem fiel, bem legal. Essa é aquela edição definitiva. Isso. Que ele tinha falado no início. Aí eu recomendo, né, que o pessoal possa estar lá vendo na Netflix, procurar pra ver, porque é um filme muito bacana, a história não é super-heróis assim convencionais que a gente tem o costume mesmo. Então pessoal, esse que eu indico tá na Netflix, vale o pessoal acessar e assistir. Pergunta de número 6, Marvel ou DC? Coro. DC. DC. Pronto. Não tem que falar. DC pra quadrinho é melhor, não tem discussão. Pergunta de número 7. Graphic novel favorita? Piada Mortal. Piada Mortal. Piada Mortal. E aí, só para o pessoal que não sabe, às vezes confundir um pouquinho HQ e graphic novel. HQ que geralmente tem uma continuidade. Sim. Né? E a graphic novel é uma edição única, várias vezes, assim, muitas vezes é uma edição especial, com capa dura, né? Tem um trabalho gráfico bem... Trabalho gráfico, tem algumas informações no final que eles colocam. Por exemplo, desenhos, como foi feito o processo dos desenhos, de alguns personagens, a construção. É isso. Bacana. Número 8. Vingadores, X-Men ou Liga da Justiça? Liga da Justiça. É melhor. Pergunta de número 9. O que você mais ama nos quadrinhos? E pra mim, é a linguagem não verbal enquanto um recurso de teletransporte. Nós, que somos leitores de livros tradicionais, a gente fica muito focado nessa questão da palavra, na construção. E quando eu comecei a ler quadrinhos por influência do Sr. Wenderson, uma das coisas que mais me chamavam a atenção mesmo é essa construção da imagem, no poder da imagem. Ou seja, você pode ter toda uma cena construída só com a linguagem não verbal, só com imagem, e nada de texto, e ainda assim você compreender perfeitamente aquela sequência. Então eu acho que aí, o que mais me chama a atenção é realmente esse trabalho gráfico e essa brincadeira com as imagens e tudo mais. Eu também gosto muito dessa brincadeira feita, né, das imagens, e também eu acho que é um teletransporte mesmo. Você foge do seu cotidiano ali, você se envolve com os personagens, né? Então você está ali vivendo aquilo. E muitas vezes o pessoal discrimina um pouco por ser quadrinho, né? Mas tem muito história elaborada, assim, de alta qualidade, que faz você pensar também no nosso dia a dia. E tem também quadrinhos atuais também, né? Que fazem crítica política e outros assuntos aí que a gente tem que estar sempre tratando e cuidando. 10ª e última pergunta. Recomende um arco. O que é arco, Wenderson? Aquele arco e flecha? Talvez não. Talvez não. Não, o arco é onde tem uma história que é lançada semanalmente, ou pode ser diariamente, né? Ou uma continuidade. Tem uma continuidade, isso. Então você vai ter um começo e um fim. Então pode envolver só com outros personagens, né? Envolver outras histórias. O arco pode ser lançado em outros quadrinhos. Por exemplo, o Batman tem uma história que eu gosto muito, tanto que é que eu vou indicar, que é A Morte na Família. É um arco, né, chamado A Morte na Família,
que é lançada no Batman, só como envolve outros personagens do meio dele ali, alguns vilões, alguns amigos mesmos, a história é lançada em outras HQs, tipo da Arlequina, Esquadrão Suicida, que eu me lembro agora, Esquadrão Suicida, Arlequina, Asa Noturna, Robin, Batman e Robin, tudo dentro desse arco. Então o arco que você recomenda é Morte na Família. Morte na Família. Então tem duas passagens, gente. Uma Morte na Família, que é de 89, se não me engano, de 88, 89, que é um clássico também, recomendo o pessoal procurar, porque a história desenvolve uma história, o arco, né? E no final, o final é escolhido pelos leitores, pelos fãs da DC dos Estados Unidos. Então, assim, tem uma pergunta, tem um acontecimento, não vou falar aqui porque senão dá spoiler. Já deu spoiler no vídeo de hoje. Vou dar 2, né? Então não tem problema, né? 3 eu peço música. Sei que o segundo Robin, o Jason Todd, o pessoal não gosta muito dele nos quadrinhos e tal. Então eles criam esse arco, né? E no final eles decidem, o pessoal de casa liga pra si para poder decidir se o Coringa mata ou não mata o Robin. Então assim, é uma escolha feita pelos próprios fãs. Então vocês podem estar pesquisando aí, vendo, para vocês saberem o final da história. E eu recomendo a Morte da Família, que é dos Novos 52, que é um novo selo que a DC lançou, que vem contar uma história muito bacana, que envolve todos esses personagens. Tem Esquadrão Suicida, Arlequina, todos os Robins, Asa Noturna, Mulher Gato, Batgirl. Então assim, é tanto que você vem daquela passagem que você falou mesmo, tem nesse arco. Para comprar, gente, ele tem uma edição tão especial que vem com a máscara do Coringa, assim, do rosto dele, bem bacana. Então acho que vale a pena o pessoal pesquisar. Vou deixar inclusive o link de compra de todos esses quadrinhos que a gente mostrou aqui no box de informações, porque de repente vocês se interessarem por algum deles, vocês podem comprar com o link do canal, lembrando que você ajuda com uma pequena comissão sem gastar nada a mais por isso. Eu aconselho que vocês leiam o HQ também, fugir um pouquinho só dos livros, né? Pra entrar nesse universo que eu acho que vale a pena, ler pros seus filhos também, tá? Como dizem, uma leitura muda o mundo, né? Ler pra uma criança. Então eu acho que vale a pena. E aquela coisa, sair também da zona de conforto. Muito se fala sobre mais do mesmo. Então se você não está acostumado a ler quadrinho, a ler mangás, enfim, vale, dá uma chance, né? Experimentar, eu acho que é sempre válido. É isso? Ufa! Difícil arrastar esse menino pra gravar, gente. Meu Deus, é tímido, mas é tímido. Sabe? No nível vocês não têm ideia. Olha, comentem bastante aqui, deem bastante gostei. Se comentar, eu venho gravar de novo, hein? Se pedir. Ah, é? Vixe, duvido. Não, o único vídeo que ele gravou comigo mesmo, que foi sobre Death Note, vou deixar aqui no box de informações, inclusive o link, foi, sei lá, em que ano? 2016? 15? Por aí. Vou deixar aqui vocês assistam, a gente tá bem diferente, inclusive. Então, comentem, tá? Curtam, compartilhem com os amigos que gostam de quadrinhos. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau. Tchau.